Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, estou hoje com Leonardo Gonçalves e Herbert Barbosa. Eu sou diretor da FTRB, nós estamos aqui com o coordenador do bacharelado, Leonardo Gonçalves, e o coordenador do EAD Livre, professor Herbert Barbosa. Hoje nós vamos falar sobre Martin Luther King, um olhar para o Evangelho, ok? Bom, eu quero te pedir um favor. O primeiro favor que eu quero te pedir é o seguinte, Léo, isso é questão de praxe. Like. Por favor, dê o seu like. Se inscreva. Se inscreva no canal, ativa o sininho lá. Toda vez que aparecer alguma atividade aqui da FTRB no YouTube, você vai ser informado, vai poder acompanhar com a gente todo o material, toda a discussão que a gente tem trabalhado e preparado aqui para vocês. Muito bem, muito bem. Expresso Teológico é um programa de bate-papo, de entrevista ou bate-bola, enfim, curiosidades teológicas, novidades, atualizações teológicas, envolve uma gama de fatos que nós interligamos com a boa teologia reformada. Bom, professor Herbert Barbosa, o homem das lives. Isso é verdade. É verdade, ele é o homem das lives, ele está fazendo por volta de 30 lives por semana. E aceitando mais, viu? E aceita convites. Está pregando até inauguração de supermercado, amigo. Só convidar e o homem está lá. Mas vamos lá, professor Herbert, é um prazer estar contigo aqui hoje, falando sobre esse tema. Esse tema nós estamos, na verdade, antecipando, na verdade aqui é um momento de palestra, antecipando algumas conscientizações que a FTRB faz, mas sempre levando para o Evangelho, buscando a fonte no Evangelho, das conscientizações que nós temos que ter durante a vida, né? E hoje nós vamos falar sobre o Martin Luther King. Nós tivemos aí um evento desastroso nos Estados Unidos, que gerou aí por volta de 15 dias de manifestações, e nada melhor do que falar de um manifesto que nós consideramos como legítimo, não o atual. O atual poderia ser legítimo se não tivesse gerado brigas, morte, saques, mas o manifesto de Martin Luther King foi um bom manifesto. Vamos analisar isso? Professor Herbert. Maravilha, maravilha, gente. Boa tarde, que Deus abençoe vocês. Muito bom estarmos aqui reunidos. O Michel falou que também é um bate-bola, né? Eu não sei se nós estamos no preparo físico suficiente para bater bola, mas que legal estarmos podendo falar de um tema tão importante, como o professor Michel mesmo falou. Vocês perceberam que nesses últimos dias diversos acontecimentos, né, permearam o mundo, e justamente do assassinato, né, do George Floyd, e o professor Léo vai estar falando um pouco melhor depois sobre os eventos e as conexões com a teologia. E quando nós falamos de Martin Luther King Jr., nós estamos falando de um pastor batista, de um homem que era negro, um homem que se dedicou a buscar a igualdade racial em um contexto que essa igualdade não existia, né? Martin Luther King era filho, portanto, de um pastor batista que também se chamava Martin Luther King. O seu filho, o pastor que nós estamos falando hoje, é Martin Luther King Jr., e ele nasceu em 1929 e morreu em 1968, aos 39 anos de idade. Morreu uma morte precoce, mas não foi uma vida precoce no intuito de que ficou parado, não se viu a missão, não teve importância. Era uma pessoa que participava ativamente na luta, na busca da igualdade racial. Quando nós falamos de Martin Luther King, amigos que estão nos acompanhando, nós precisamos perceber alguns eventos que antecederam a vida de Martin Luther King. Quando ele nasce, ele já nasce dentro de uma conjuntura do século XIX nos Estados Unidos, que já buscava, por meio do presidente Abraham Lincoln, já buscava uma tentativa de melhorar o ambiente social, uma igualdade das
de uma igualdade de raça, se nós podemos dizer assim, ou de cor, melhor falando, né? E Abraham Lincoln, ele já tinha essa busca desta igualdade, e nós percebemos que na sociedade houve aquilo que nós chamamos de Guerra da Secessão, ou Civil War, que era uma guerra entre a parte norte dos Estados Unidos e a parte sul dos Estados Unidos, brigando então por essa igualdade. A parte norte saiu vitoriosa. Na norma jurídica da nação americana, foi instalado ali o respeito aos habitantes negros, à população negra. No entanto, esse respeito ficou só na norma. Ele não alcançou a vida prática. Então, os negros ainda passavam a sentir na pele a separação, o distanciamento social. Então, se eles estivessem numa praça, eles não tinham privilégios, não tinham a oportunidade de sentar junto a um branco. Se tomasse um transporte público, tinha uma dificuldade ali, porque eles tinham que ceder os lugares que eles tinham, se um branco entrasse no ônibus. Então, tudo isso fora ocorrendo. E quando Martin Luther King, ele já na sua vida adulta, ele vê toda essa questão de desagregação, se nós podemos dizer assim, social, ou seja, afastando, segregação mesmo, ele passa a entregar a sua vida em prol de um evangelho que unifica as pessoas nessa luta. Mas a luta de Martin Luther King não era uma luta violenta. Por meio da paz, ele procurou então estabelecer uma América que fosse boa para brancos e para negros. Ele não queria a supremacia da cor negra. Ele queria um ambiente em que brancos e negros pudessem viver de maneira igual, com direitos iguais, né? Ali nós temos então o estabelecimento desta luta, e ao assumir e ser ordenado como pastor na igreja do seu pai, na Batista Ebenezer, ele dá continuidade, então, a esses projetos. Isso ocorre em 1948, e na década de 60, então, nós conseguimos perceber os Estados Unidos nessa luta. Houveram outros movimentos, né? Movimentos armados, violentos, que ocorreram, e Martin Luther King, no entanto, procurou desenvolver essa luta por meio da paz, né? Diante disso, Martin Luther King começou a inflamar os seus discursos, buscando parcerias com quem tivesse esse interesse de promover uma América livre, livre da desigualdade racial, uma América, a luta contra o racismo. Então, a propositura de Martin Luther King era pregar um evangelho que unificasse por meio da paz, né? Então, diante disso, para a gente perceber a influência de Martin Luther King, nós vamos perceber que no dia 2 de julho de 1964, quando Kennedy morre e assume John Lyndon, John Kennedy não, o Abraham Lincoln. É quase isso. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho o nome dele aqui. É isso mesmo. John Lyndon, né? Ele assina a lei, que é a lei da igualdade racial nos Estados Unidos, né? E diante disso, nós percebemos então que em 1964, essa lei é assinada, e hoje já fazem 56 anos que Martin Luther King foi um instrumento utilizado para influenciar significativamente na luta, né, da igualdade racial, de uma América livre da desigualdade racial. Nós percebemos, rapidinho, nós percebemos que Martin Luther King, então, ele é infelizmente assassinado por um ativista, leva um tiro e morre aos 39 anos. E aí a gente vai fazendo então esse bate-papo, e vocês podem ir complementando também, e a gente vai construindo aqui a personagem Martin Luther King. Muito bem. A grande questão que envolve Martin Luther King é, Leonardo, Martin Luther King se tornou uma figura pública. Sim. Embora nós estejamos tratando aqui de um pastor de igreja, teólogo, com alto grau de formação, um acadêmico nato, né? A gente vai falar um pouco, mas a questão do evangelho, tem uma coisa muito importante em Martin Luther King, é que, embora a gente não concorde com toda a teologia dele, existia uma característica dele que era
muito coerente com a igreja neotestamentária, com a própria proclamação paulina e a proclamação do Evangelho por Pedro e os referenciais na história da igreja. A autoridade das Escrituras era uma coisa que ele preservava muito. Embora algumas coisas eu vou aqui fazer umas críticas também. Mas, Léo, como a gente puxa o Evangelho dessa narrativa que se tornou uma narrativa puramente social, embora a gente não deva desprezá-la, mas como é que a gente faz um extrato do Evangelho na vida do Martin Luther King e faz uma ponte do Evangelho para aquilo que ele fez, que talvez hoje se torne imperceptível, ou a mídia, ou então os meios de publicação não consigam fazer essa ligação tão bem feita, né? Assim, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a própria nomenclatura de teologia negra que surge na década de 60. Existem aí dois nomes que vão ser muito importantes na teologia negra. O primeiro dele é o James Cone, que seria o intelectual da teologia negra. E o Martin Luther King, ele é entendido como o cara da praxis, o cara que vai à rua, a manifestação pacífica, como o Herbert colocou. Então, um dos pontos fundamentais para o desenvolvimento da teologia negra, por esse referencial, esse pensante que é o James Cone, surge por pelo menos 3 fatores. O primeiro já foi apontado pelo Herbert, que é a segregação racial. O segundo são os movimentos de resistência negros contra a própria segregação racial. E aqui a gente pode pensar no Black Power, Poder Negro, e outros movimentos como os Panteras Negras também, que eram movimentos de luta contra a segregação racial, mas esses já usavam a violência e manifestações desse tipo. E de um outro aspecto, nós tínhamos manifestações teológicas e religiosas diante desse contexto. Outro problema que tinha é o fato da igreja branca, ou de maioria branca, de hegemonia branca, não se atentar para esse problema e permanecer calada, ela permaneceu passiva. Então, esses 3 pontos fizeram com que uma nova reflexão teológica fosse feita a partir da situação do negro nos Estados Unidos, e daí o James Cone ele escreve muita coisa sobre isso, e o Martin Luther King se torna esse referencial da praxis de uma teologia negra. É óbvio que a gente não concorda com tudo ali. Um dos pontos da teologia negra desenvolvido pelo James Cone, por exemplo, é o fato de que Jesus Cristo ele é o libertador. Então, para eles trabalhar o aspecto da expiação seria trabalhar numa teologia europeia ou de hermenêutica europeia. Então, nós deveríamos, de acordo com a teologia negra, mudar a hermenêutica e reinterpretar o Cristo como sofredor, o Cristo que liberta, o Cristo que se identifica com o negro, a cruz com a árvore do linchamento que tinha lá nos Estados Unidos. No contexto brasileiro, a cruz poderia ser entendida como o tronco onde os escravos, muitos escravos sofriam e eram mortos e assim por diante. E dentro desse contexto surge, então, o que a gente chama na teologia de teologia negra, uma teologia muito próxima da teologia da libertação, com alguns pontos que, de fato, precisam ser questionados, e a gente não vai concordar com todas as questões pontuadas pela teologia negra, isso é fato, isso é óbvio, tá? Mas eles surgem com essa proposta. E um ponto fundamental em Martin Luther King é que ele consegue enxergar a beleza do Evangelho no fato da dignidade da pessoa humana que tem ali a imagem de Cristo Jesus, e de compreender que Deus ele não faz essa segregação de pessoas. Que, por exemplo, no uso da hermenêutica, ele sabe que um egípcio ou uma pessoa da Etiópia não é branco, como se imagina no nosso imaginário, muitas vezes influenciado pela Europa e assim por diante. Então, o Martin Luther King ele consegue perceber essa relação de que todos somos iguais perante o Senhor, usando a teologia paulina aí, não existe nenhum justo sequer, então todos somos iguais, brancos ou negros, e todos carecemos da glória de Deus. E, de fato, a fidelidade, ou pelo menos o temor que ele tem com relação às Escrituras, ele entende que a Bíblia é a palavra de Deus, com certeza influenciou muito toda a atividade que ele fez em paralelo com outras manifestações que estavam acontecendo nos Estados Unidos. Agora, o interessante, professor Herbert, é que quando a gente olha para a história de Martin Luther King, tem um fator muito importante, que é a própria da autoridade das Escrituras, que ele era adepto, embora a gente vai encontrar em Martin Luther King alguns traços do existencialismo, mas um ponto muito importante de Martin Luther King é que ele parte da proclamação do Evangelho para a justiça social. É o que o Léo falou, considerando a questão da Imago Dei, Sim. né?
considerando que todo homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e considerando também, professor Herbert, a questão da teologia pública. Ou seja, para ele, o efeito prático da proclamação do Evangelho era a questão da justiça social. Então, a gente tem que ter um olhar justo sobre o personagem Martin Luther King. Não, repetindo, Léo, não concordando com tudo, mas entendendo a dinâmica teológica que ele desenvolveu, que talvez nem todos os biógrafos, nem todos os comentaristas políticos das ciências da religião, ou ciências sociais, ou ciências políticas, vão interpretar dessa forma, porque os efeitos práticos do Evangelho é uma linha muito tênue para que outras pessoas possam compreender, né, professor Herbert? Isso, e só diante de tudo isso que o professor Michel colocou, e trazendo aquela informação que ficou pendente do outro momento, o presidente que anotou foi Lyndon Johnson, né? Lyndon Johnson, que em dia 2 de julho de 1964. Isso que o professor Michel falou é muito importante. Embora a personagem Martin Luther King tenha sido um doutor, uma pessoa muito estudiosa, inclusive seu doutorado foi na Universidade de Boston, as pessoas tinham atenção e ele recebia muitas honras, né, que eram dadas a ele devido ao seu esforço. Nós precisamos verificar que nem tudo que ele fez nesse sentido nós podemos chancelar no sentido de mostrar que ele era perfeito. Nós somos teólogos e nós estamos fazendo teologia analisando os aspectos assertivos, e aí quando a gente se envolve com a missão, seja ela no âmbito público, como Martin Luther King fez, e você trouxe uma informação importantíssima. Martin Luther King, ele não passou a ser visto apenas como um pastor que trabalhava na sua comunidade eclesiástica somente. Martin Luther King é uma figura que está na sociedade desenvolvendo e muito ativo nesta luta, né? Na luta, quando eu uso a palavra luta aqui, é o esforço, né? Porque Martin Luther King procurou trabalhar de maneira a pacificar. E tem algo interessante que Martin Luther King, quando assume a igreja do seu pai, pensando nesse envolvimento social, na ideia de boicote que foi feito nos Estados Unidos como uma das ferramentas para poder resistir, uma vez que os negros representavam ali 75% dos usuários de transporte público. Tinha uma senhora na igreja de Martin Luther King que se chamava Rosa Parks, né? E ela é uma personagem principal também desta luta, porque quando ela vê na sua igreja assumindo o filho do pastor, e que é uma pessoa que tem esta garra de lutar pacificamente, Martin Luther King então começa a somar, e nós vamos perceber que em 10 anos, de 1954 a 1964, até que a lei fosse assinada, já uma segunda lei, nós temos um constante ativismo ou uma militância pela paz e a luta contra a segregação racial. E aí tem um evento, professor Leonardo, que é o evento da Rosa Parks, que está no ônibus, né? Onde os negros tinham que dar seus lugares para os brancos, e ela decide num determinado dia que não vai fazer isso, né? Já estava extrapolando aqui dali. E a partir desse movimento, então, cria força essa resistência nos Estados Unidos, e nós vamos perceber que Martin Luther King, ele vai ser um agente com essas outras personagens para influenciar o âmbito legal dos Estados Unidos, e o que nós percebemos hoje também como a declaração que existe de direitos universais dos homens, né? Ou seja, mostrando que todos têm igualdade, liberdade e proteção à vida, e que ninguém pode ser submetido à escravatura. Então, quando a gente olha para Martin Luther King, a gente vê uma personagem muito interessante para ser analisada sobre diversos aspectos, né? Sim, e partindo também, por exemplo, a FTRB, ela tem todo um projeto pedagógico e teológico, e a nossa teologia pública, ela parte da eclesiologia. A gente fez eventos já sobre isso, e vamos fazer mais algum evento agora na 8ª Semana Teológica, se prepare aí. E nós acreditamos, isso a gente está bem alinhado, toda a equipe docente, o projeto, tudo. Nós acreditamos que a teologia pública, ela parte da proclamação.
da proclamação. Então, ela parte daquilo que faz parte da nossa, que formou a nossa identidade, a proclamação do Evangelho. E Luther King, Léo, quando a gente olha essa história, Luther King ele fez vários cursos de pregação, ele tem uma formação bem abundante, e quando a gente olha a teologia pública de Luther King, a gente consegue identificar os efeitos do Evangelho na sociedade. Em qual sentido? Bom, qual o motivo que nós temos que externar o Evangelho no espaço público? E nesse ato de externar o Evangelho em espaço público, se preocupar com a justiça social? Bom, não é só pelo fato de lutarmos por direitos civis, porque o Luther King, embora ele tenha lutado por direitos civis, mas a principal luta dele foi pela proclamação do Evangelho. Uhum. Vamos corrigir essa rota. Isso mesmo. Tá ok? Agora, os efeitos práticos do Evangelho, da proclamação do Evangelho, tem uma lição pedagógica também para quem prega o Evangelho. Se eu me preocupo com as questões de justiça social no ato da proclamação do Evangelho, a mensagem do Evangelho está sendo pregada de que forma? É claro, ela está sendo pregada se quem está pregando, proclamando e anunciando, ele consegue fazer essa articulação do texto com a justiça social. Uhum. Mas é entender que o Evangelho, ele é transcultural. Sim, sim. Ele não é para preto, não é para branco, não é para pobre, nem para rico. Então, esse é o caráter que a gente tem que entender da justiça social. A mensagem que a gente vai conseguir passar é justamente essa. De que o Evangelho, ele não é uma categoria específica para um tipo de raça. Isso é interessante, né, Léo? A analogia da justiça social com a pregação do Evangelho. Para a gente não cair naquela teia de aranha, né? Da justiça social pela justiça social. E é muito perigoso, porque aí a gente tem várias teologias, por exemplo, a teologia latino-americana caiu nesse laço. A própria TMI, infelizmente, ela caiu nesse laço aí. Alguns representantes, não a teologia toda, mas os representantes e alguns radicais, né? Em algumas partes da teologia se emaranhou nesse meio aí. Sim. Eu acho interessante o exemplo que o professor Herbert deu, que é o da Rosa Parks. Por quê? Porque através da pregação do Evangelho, ela pôde fazer teologia pública, ao se manifestar dentro daquele ônibus e não se levantar. O que aquela mulher está fazendo ali é o que nós chamamos de reflexão ética dentro da cosmovisão cristã. Ou seja, você tem um conjunto de comportamentos que são tidos como morais, mas que são imorais. E eles só seriam questionados diante da sua imoralidade, diante de uma reflexão ética que é desencadeada porque uma mulher ouviu a mensagem do Evangelho numa igreja batista e compreendeu que ela era um agente de transformação também nos contextos onde ela deveria estar. Então, ela puxa essa reflexão ética que acaba gerando muita mudança no contexto norte-americano, mas não só no contexto norte-americano, mas também no contexto do mundo de uma maneira geral. Então, isso fala da importância da pregação, isso fala da importância do se pregar o Evangelho, isso fala dos efeitos da pregação do Evangelho na vida de um membro ativo que compreende que é discípulo de Jesus. Então, nesse sentido, os pregadores têm que ter essa responsabilidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, sabendo que isso vai causar efeitos práticos dentro da sociedade, que é o que a gente vai chamar de teologia pública. Então, nesse sentido, se nós não formos fiéis ao Evangelho de Cristo, que de fato, como o professor Michel colocou, ele é transcultural, ele não está aqui para beneficiar A ou B. Então, se nós não entendermos a dinâmica do próprio Evangelho, analisando, fazendo a exegese do nosso contexto, interpretando o contexto onde nós estamos, nós vamos cair nesse laço de transformar uma causa social na própria mensagem do Evangelho
em detrimento da própria proclamação do evangelho, que é salvação, perdão do pecado, que é graça e assim por diante. Mas ele sempre vai gerar e deve gerar teologia pública, que pode ser exemplificada na ação da Rosa Parks e de tantos outros caras ao longo da história. Professor Herbert, tem uma coisa, um legado muito importante do Luther King como pregador, que é o despertamento da igreja americana no tocante ao envolvimento da pregação com o evangelho, com a realidade dos ouvintes no contexto. Sim. Então, assim como eu tratei com o Léo do Bonhoeffer lá no Exposição Bíblica, na Academia do Expositor, nós tratamos justamente disso. Um dos graves erros da igreja estatal, a igreja nacionalista lá da Alemanha, na época do Hitler, era a negligência com o ouvinte, no sentido de, olha, a igreja está dentro de um contexto nazista e a voz do discipulado cristão não pode ser freada. A gente não pode viver aqui em um contexto de graça barata. A gente tem que denunciar aquilo que afronta o evangelho. O contexto lá de Luther King tem alguma conotação com Bonhoeffer nesse sentido, porque a igreja americana ela silenciava em relação a esses pecados, não vou dizer estruturais, mas eu poderia dizer estruturais, num contexto, pecados sociais. No contexto da... Não usando a hermenêutica latino-americana, a gente pode citá-lo, sim. Esse é o grande problema, professor Michel, quando nós não fazemos o que o Michel falou, o que o professor Leonardo falou, que é a leitura do nosso tempo, né? Nós temos que viver um evangelho que alcance as necessidades e as perguntas, os anseios da nossa realidade. E Martin Luther King, por meio da exposição da Escritura Sagrada, ele identificou os anseios, ou seja, ele procurou aplicar o evangelho à realidade nacional em que ele estava inserido, e é o que nós precisamos fazer. No intuito de fazer a teologia pública, é perceber que o evangelho ele sempre vai promover mudança social. Sim. Né? Nós temos que tomar só o cuidado de não fazer, como já foi dito aqui, uma interpretação ou usar os métodos sociais para interpretar as escrituras. Que aí a gente entra na nova hermenêutica e desencadeia numa série de problemas que infelizmente é o que ocorre com a teologia latino-americana. Então nós temos que atender e temos como atender às necessidades sociais a partir da proclamação das Escrituras Sagradas, colocando de uma maneira mais ortodoxa a mensagem reformada em si, que é a mensagem das Escrituras, para uma realidade social na qual Luther King estava vivenciando, a qual nós vivemos hoje em dia também no Brasil, de certa forma, se bem que nós estamos vivendo uma situação com tantos problemas, né, que não falta opção para fazer a teologia pública no Brasil. Nós podemos, a partir do Evangelho, mostrar como se manter obediente às autoridades, como perceber quando precisa, como Martin Luther King fez, compreender a partir de uma reflexão ética no cristianismo, quando você deve desobedecer, se é que nós podemos colocar nesses termos. Então, nós precisamos perceber que toda pregação, ela não só pode, mas deve gerar uma transformação social. Inevitavelmente. Agora, nem todos os pregadores estão atentos para esta realidade e nem todos os pregadores ou cristãos em si têm as ferramentas que nós podemos dizer que seria uma compreensão da categoria na qual nós estamos inseridos, porque Martin Luther King fez isso. A partir da proclamação, ele entrou numa problemática real, civil. A bandeira dele não era somente os direitos civis, mas o que ele fez respingou em vários lugares, inclusive no Brasil. Assim como a gente tem lá em Genebra, né? Justamente. O próprio Calvino participando do consistório, né? Então, é uma questão das consequências de toda a estrutura da lei e do evangelho influenciando a sociedade e, além de evangelizar, culturalizando o formato do reino de Deus para que a comunidade, a sociedade tenha a percepção do Cristo que chegou
do Cristo que se fez carne, que habitou no meio de nós e trouxe uma nova identidade, criando um novo povo. Então, essa percepção que o mundo lá fora precisa ter, essa percepção, ela parte de várias ações a partir da proclamação do Evangelho. Agora, é interessante, Léo e Herbert, quando a gente fala de hermenêutica, quando a gente fala do próprio Luther King, interessante que o Luther King ele era um cara acadêmico. É difícil fazer uma análise de Luther King, mas, não obstante ele tenha características acadêmicas, ele tenha, vamos dizer assim, dialogado com algumas questões que muitas vezes as pessoas são até desonestas quando falam dele, mas Luther King ele não era um pregador que foi influenciado pela a teologia negra. Quando eu digo teologia negra, eu estou falando justamente desse referencial, e eu estou falando também de uma teologia, de uma nova hermenêutica que parte da realidade do ouvinte, mas não busca na autoridade do texto o fundamento. O texto vira como se fosse um adereço, uma acomodação. Um pretexto, né? Então, Luther King não era dessa, não era da nova hermenêutica. É só para o pessoal, às vezes, está ouvindo a gente aqui, não sabe o que a gente quer dizer com hermenêutica, é interpretação. E a nova hermenêutica adotada pelo James Cone, na verdade, ele vai sugerir que a gente reinterprete os textos bíblicos. E que a gente, inclusive, reinterprete o Jesus Cristo. E reinterprete o Cristo como sendo negro, o Jesus negro. E uma das questões que ele coloca é, se Jesus nascesse no nosso tempo, isso no contexto dos Estados Unidos, ele seria negro, diz ele. Ele estaria com os que sofrem, ele estaria lutando pela libertação da segregação racial, ou seja, tudo isso é fruto de uma nova hermenêutica, de uma nova maneira de se ler o texto bíblico, reinterpretá-lo para aplicá-lo dentro de um contexto imediato social. Só que o texto não é autoritativo nesse caso, né? Para quem usa essas novas hermenêuticas a partir, por exemplo, do feminismo, da teologia negra, teologia da libertação. Ele já tem uma outra cosmovisão, né? A cosmovisão não é a autoridade da Bíblia. E nem o texto, como você bem colocou. O texto, eles não são servos do texto. Justamente. Né? Eles não são servos do texto. Serve a palavra, né? E aí tem algo interessante, professor Michel e Léo, que eles buscam não estabelecer uma igualdade, mas eles só fazem substituir a luta. Ou seja, se antes você tinha uma supremacia do branco frente ao negro, com o olhar da teologia negra, você busca trazer uma luta em que o negro passa a ter supremacia sobre o branco. Nesse sentido, eles vão dizer que é uma defesa de igualdade, mas não é. Você está tornando uma cor preferencial, e a Escritura não trabalha dessa maneira, embora nós não estejamos anulando os aspectos das lutas que sempre... das desvantagens, desigualdades que ocorreram. Mas as Escrituras, como já foi dito aqui, ela não trabalha com essa desigualdade. Na realidade, para o nosso Deus que criou o ser humano todo mundo igual, isso é bíblico. Agora é claro, né? Se olha a teologia de Lucas, a gente vai identificar que houve uma preocupação do evangelista com a questão das mulheres, dos órfãos, das viúvas, das crianças. Isso é uma preocupação. Agora, quando nós olhamos a realidade de quem sofre, mas nós deixamos de proclamar o evangelho que aponta para um reino vindouro, onde não vai ter choro, não vai ter luta, não vai ter sofrimento, não vai ter fome, não vai ter morte. Quando a gente deixa de evocar esse princípio, essa pedagogia do evangelho, aí as pessoas começam a pregar a cura pela cura, direitos civis por direitos civis, questões sociais por questões sociais, e Cristo e o seu evangelho, o próprio Deus deixa de ser glorificado nisso. Justamente. Então, é um perigo enorme. O Rafael está fazendo uma pergunta. Deixa eu ir para a pergunta do Rafael para a gente ficar bem dinâmico aqui. Enquanto você fala, Michel, faz essa pergunta, você transforma o evangelho, a mensagem do evangelho, justamente na mensagem ideológica. Esse é o grande problema. E tudo que o Luther King não quis. Ele não estava somente lutando por direitos civis. Justamente, ele estava pregando o evangelho. Ele estava pregando o evangelho. E o evangelho estava cumprindo seu papel na sociedade. Apontando para o reino futuro. Olha, lá no reino futuro não vai ter discriminação racial. Justamente. No reino futuro não vai ter, é uma mensagem escatológica.
né? Que não é de Moltmann, né? Mas ela tem a esperança da proclamação em si. Mas vamos lá. Para dinamizar aqui, Rafael, depois tem uma pergunta do Heraldo. Que proposta prática para atender demandas sociais a partir da proclamação do Evangelho e das Escrituras vocês podem exemplificar? Eu vou puxar e jogo para vocês. Vocês lembram do teólogo Eldon Led? Eldon Led era um teólogo que trata, na minha opinião, o que melhor trata essa questão do já e o ainda não. Dilema, né? Então, quando você interpreta, você vai interpretar os textos, por exemplo, seja do Antigo ou do Novo Testamento, mas vamos pegar textos do Novo Testamento, ok? Textos que tratam do Jesus preocupado com os que estão passando fome, dos que estão doentes, dos que estão sofrendo. Qual é a mensagem pedagógica que está por trás de todas essas demandas que a gente identifica no Novo Testamento? Se não for o reino futuro. Essa é a grande questão, Rafael. Vou repetir a pergunta e o Léo, vou jogar para o Léo e depois jogo para você. Tá, que proposta prática? Eu responderia, Rafael, para você o que Tiago diria. Nós temos uma expectativa futura, é óbvio, mas nós vivemos com os pés no chão. Então nós cremos que nós iremos para Nova Jerusalém, mas a nossa realidade imediata foi afetada pelo pecado e é papel do cristão mostrar como é uma realidade quando Cristo é rei sobre todas as esferas. Então, nesse sentido, puxando o gancho agora para Paulo em Efésios, o que o pregador, os mestres, os pastores fazem? Eles dão os princípios e as ferramentas para que os membros da igreja, ou seja, os santos, façam as boas obras que não são essas obras que os membros da igreja estão fazendo. Então, os pastores e mestres. Então, o que eu estou querendo dizer com isso em outras palavras? A igreja não pode se transformar numa ONG, tá? Mas ela tem que dar todo o ferramentário, todos os princípios e todo o apoio para que os membros da igreja que trabalhem e executem esse tipo de atividade tenham o apoio da igreja, tenham o aval da igreja, tenham a ajuda da igreja no que for possível, mas sem transformar a igreja numa ONG. Ou seja, a prática é uma forma visível do povo enxergar o reino. E o cumprimento da missão, dando continuidade a isso que o Léo falou, se você percebe o próprio Tiago vai mostrar a vida de Abraão prática que correspondeu ao aspecto da justificação. Ele compreendia que a justificação vem pela fé, mas também tem a participação da igreja. Eu percebo que, devido ao amontoado de teologias que nós temos, às vezes nós ficamos com medo de ter a igreja mais participativa no quesito de uma ação social, e aí nós temos que diferir, eu acho que o problema é esse. A gente não consegue, às vezes, diferir o que é evangelismo e o que é ação social. As igrejas brasileiras se acostumaram a misturar tudo e, às vezes, eu dou a cesta, num sentido bem prático. Eu dou a cesta porque eu quero aquela pessoa na minha igreja e não para satisfazer a fome daquela pessoa, né? Estou apenas usando um exemplo. E não para mostrar para ela que tem um pão vivo que desceu do céu, que realmente mata a fome e a sede. Justamente. E aí que é o que do evangelho, né? Aí é onde entra o evangelho que está o reino de Deus, ou o reino dos céus, a justiça social, que é isso, é a mensagem da piedade, a transformação espiritual em primeiro lugar, mas não deixa de lado a atenção social, né? Ou seja, você percebe que Jesus dá diversos exemplos para nós. Ele alimenta a multidão, mesmo sabendo que a multidão só vai atrás dele por causa do pão que perece. E aí ele exorta o povo. Então, a gente percebe que a igreja no primeiro século, ela invade o mundo romano também, não somente por meio da pregação, a ação dos evangelistas, os ensinos, mas os atos de bondade e caridade, que é isso que nós estamos falando. Então, de maneira prática, nós podemos observar, e aí, Léo, eu vejo que em Paulo, em Efésios, a gente percebe essas boas obras de salvação, a santificação. Mas em Tiago, como também Paulo em Efésios, a gente percebe a ação. Paulo era uma pessoa que recolhia donativos para ajudar não somente cristãos. Paulo entendia em alguns aspectos que o cristão tem uma dívida de gratidão com o judeu por ser o povo da promessa, e a gente percebe quando ele manda a FEB recolher donativos, alguns daqueles donativos também eram dirigidos para o povo judeu, não, primeiros da fé. Então, assim, a igreja, como o Michel já falou, atendia mulheres, crianças, viúvas. O próprio Jesus deixou esse exemplo para nós. Então, a maneira prática é nós começarmos a entender bem o que é pregação, evangelismo e assistência social, para não misturar isso. Agora, é claro que a prática da igreja
baseado no Evangelho, é o próprio Evangelho, gente. Sim, não tem separação, Não né? tem separação, porque o que é a prática do cristão? É mostrar por meios físicos uma realidade espiritual. Uma demonstração. Igual a gente pega, o que é a ceia? A ceia é um ato público, visível, que mostra para nós a esperança de uma ceia eterna. Estaremos com Ele por toda a eternidade. É o que ele pregou, o que Jesus fez em Marcos 14, na última ceia. Né? Ele mostrou isso. Mas olha só outra pergunta do Heraldo. No contexto pós-moderno, onde as pessoas pensam que são deuses, quais os desafios que os pregadores enfrentarão na pregação das boas novas? Bom, Heraldo, eu digo o seguinte. O principal desafio... A pregação ela tem um desafio muito grande, que é a ponte para o ouvinte. Às vezes a gente consegue ler o texto tranquilamente, explicar o texto, mas na hora de fazer a aplicação, ou seja, de fazer a hermenêutica, às vezes a gente é muito bom de exegese. A gente consegue explicar, consegue entrar nos textos originais, consegue decifrar todo o aparato textual, mas no momento que a gente faz a ponte, na minha opinião, é o momento mais perigoso. Por quê? Porque quando você joga para a realidade do ouvinte, a primeira coisa que pode acontecer, você pode se esquecer da realidade do ouvinte, aí a sua pregação deixou de ser pregação, ok? Segunda coisa, você pode você pode colocar o ouvinte maior do que o texto, superestimar, supervalorizar o ouvinte, no sentido de partir do ouvinte e buscar no texto alguma acomodação para deixá-lo dentro daquele processo de explicação que você fez. Você faz um malabarismo para botar o ouvinte lá dentro e deixar o ouvinte confortável. E o terceiro perigo é quando você não é sensível à realidade do ouvinte. Ou seja, você leu, você explicou, mas na hora de aplicar você se esquece que está na periferia, você se esquece que está num bairro melhor. Não consegue fazer o link, né? Não consegue fazer o link. Então, o desafio é o seguinte. O desafio é partir da autoridade do texto, ok? Sem desprezar a ponte hermenêutica, ou seja, a aplicação. Ponte hermenêutica é isso, é aplicar. Sem desprezar a aplicação para o ouvinte, levando em consideração um aspecto principal, que o motivo da pregação é transformar o ouvinte, é fazer com que o ouvinte, no poder do Espírito Santo, ele se torne conforme a imagem de Cristo. Esse é o principal aspecto. Esse é o principal desafio. Vou passar para o Léo aqui. Rafael, tendo em vista a atuação pública do Dr. King, nascida no âmbito eclesiástico, o que falta à igreja brasileira para uma atuação pública atuante e impactante? Eu acredito, Rafa, que uma maturidade no que tange ao conhecimento do Evangelho e aquilo que o Evangelho propõe em si. Nós ainda vivemos numa realidade dicotomizada, nossa mente ainda está entre o santo e o profano, nós ainda não compreendemos que Deus é rei sobre todas as esferas, Ele reina sobre tudo, Ele é soberano sobre todas as esferas. Nesse sentido, a igreja tem o papel de pregar o Evangelho e mostrar essa realidade da soberania de Deus, isso é óbvio. E fazer com que os cristãos sejam desafiados a serem discípulos de Jesus e a saírem do seu lugar de comodismo, a compreenderem que Deus é Senhor da área que essa pessoa se interessa. Se ele quer fazer direito, Deus é Senhor do direito. Se ele quer fazer física, Deus é o Senhor da física e ele vai glorificar a Deus dentro desses campos de atuação. Agora, o que o pastor precisa fazer é identificar essa realidade e não acreditar que a pregação do Evangelho vai afetar apenas o futuro dele na Nova Jerusalém, mas entender que a missão e que o Evangelho afeta a nossa realidade imediata também, como o pastor Michel já falou, o Jairo ainda não, né? Então, essa compreensão ela vai mudar radicalmente a nossa maneira, a nossa praxis, o nosso jeito de viver o Evangelho e sinalizar o reino de Deus. Em se tratando do nosso assunto aqui, que é a questão do Martin Luther King e a segregação racial,
numa das aulas que eu dei esse semestre sobre ética, e conversando com os alunos, que foi uma aula muito boa, inclusive vocês estão assistindo, vocês podem até falar sobre isso, mas nós identificamos que o racismo, por mais que pareça uma coisa para muitas pessoas que não é tão forte assim, ele está dentro das nossas próprias igrejas. Então, nós vimos um relato, inclusive, de um dos nossos alunos que fez uma viagem com a filha, e eles são negros, e a filha percebeu que 2 coleguinhas não quis brincar com ela porque ela era negra. Então, o racismo não é uma coisa que está distante de nós. E a pregação do evangelho tem que nos desafiar a educar o ser humano a partir do evangelho e mostrar que Deus ele não faz esse tipo de segregação. Então, se nós ainda observamos esse tipo de ação, o mínimo que seja dentro das igrejas, dentro de um clube, dentro de uma escola, isso significa que nós, como discípulos de Jesus, ainda temos uma missão muito grande a executar dentro da nossa sociedade, que é sinalizar, pregar o evangelho, sinalizar o reino de Deus e mostrar como será na Nova Jerusalém, que é um sinal do que será lá. Mas nós temos essa responsabilidade. Ser passivo não vai resolver em nada, e o pastor achar que a igreja está ali só para cuidar de coisas espirituais, como se coisas espirituais fossem apenas as coisas voltadas para o religioso. Isso é uma visão católica romana, tá? Então isso seria um pecado que a gente tem, que lutar contra ele, que é essa passividade, né? Que é o crente que está sentado ali, só quer receber, vem a nós, só vem a nós. Pastor pregue bons sermões, pastor pregue expositivo e etc. Ô Léo, você falou um negócio e é interessante no que pese a nossa participação prática. Voltando para Martin Luther King, a ação deles foi boicotar, né, o serviço público. Isso surtiu um certo efeito. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a gente ir mais além. Além de ficar só dando respostas, eu sempre tenho trabalhado isso, um pensamento de um referencial na teologia sobre esse aspecto, que é o Leslie Newbing, resguardando as devidas proporções. Nós temos uma fala dele que é muito interessante. Ele diz: nós temos que fazer uma leitura do contexto e nós não devemos apenas ficar respondendo ou fazendo usos de questões pequenas. Por exemplo, hoje na nossa realidade do século XXI, um boicote já não é tão suficiente como fora no século XX. Então, nós precisamos fazer com que a nossa comunidade de fé local tenha essa consciência de que a espiritualidade dele envolve todos os aspectos da criação em que ele está envolvido, né? Onde ele vai proclamar o evangelho e trazer o senhorio de Cristo para todas as esferas. E aí nós precisamos também saber como fazer a sociedade refletir sobre isso. Isso é uma questão de que nós não vamos ficar apenas respondendo, mas vamos levar a sociedade a fazer as perguntas corretas, porque eles estão cegos no pecado. Justamente. Agora, ainda concluindo a questão do Rafael aí, Rafael, e eu vou passar para a última pergunta, que é do Silvio. Rafael, a questão toda é o seguinte, a minha prática, eu quero responder pela minha prática, é o seguinte: de fato, as igrejas, elas negligenciam. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, o problema não é só com lideranças, não. Eu conheço muitos líderes bons, que levam muitos projetos bons para as igrejas locais, e muitos membros boicotam. Tá ok? Eu conheço muitos pastores cansados de sofrerem. Por exemplo, às vezes um pastor leva um programa interessante para a igreja, mas ele recebe boicote de líderes que estão ao redor, ou boicote por conta da própria preguiça, ou por conta daquela questão: não sou eu que sou o líder, não sou eu que estou envolvido, então eu não vou participar. Então a gente precisa ser justo, Rafael, no sentido de que o problema não reside só com liderança. O problema reside, muitas vezes, em quem recebe a chamada, a missão. É claro que o líder ele tem que ser mais proativo, ele tem que identificar os membros que estão ali mais engordurados e que precisam desengordurar, né, que estão parados, aqueles membros que estão ali só se engordurando de conhecimento. Então o pastor ele tem que ter essa visão, né, de montar equipes, de liderar, de gerir a gestão eclesiástica. Lógico, se tiver uma equipe de pastores, ele faz isso numa equipe de pastores, ok? Mas leve em consideração isso aí. A última pergunta para a gente encerrar,
Silvio, o racismo é pecado. Ok. Fruto da natureza caída. Mas quando o racismo está dentro do seio da igreja de liderança, como combater esse mal no nosso meio? Léo? É confessar o pecado e deixar, amigo. Não tem... É amigo Silvio porque eu conheci. O Silvio é meu amigo mesmo. E não tem outra solução. Com relação ao pecado, a Bíblia só nos dá uma solução. Arrepende, deixe seu pecado, confesse seu pecado, deixe, arrepende e vai e não peques mais. Agora, em questões práticas, tem que ter confronto. Se você é pastor de uma igreja e percebe isso na igreja, isso tem que ser denunciado, isso tem que ser confrontado a partir do evangelho para que haja uma mudança concreta. A liderança, a igreja, os membros, enfim, ninguém pode ser conivente com esse tipo de pecado que está dentro da igreja por ter medo de membro sair, de liderança boicotar, ou coisas do tipo. Na verdade, nós temos um padrão de regra e fé, que são as escrituras, que é o próprio evangelho do nosso Senhor, e nós temos que nos submeter à autoridade dele. Então, se existe pecado no seio da igreja, ele tem que ser denunciado, confrontado para que haja uma mudança. E esse é o papel de todo cristão, né? A gente vê Paulo confrontando a Pedro por conta de um mau comportamento. Então, nesse quesito, não tem meio... Você não pode ficar pisando em casca de ovo. Óbvio que tem que ter bom senso, óbvio que tem que saber falar, com quem falar, o jeito que fala, o contexto onde se fala, mas o pecado ele vai ter que ser denunciado e confrontado. Muito bem, gente, nós chegamos no nosso horário limite, já ultrapassamos um pouco. Eu queria agradecer ao professor Leonardo, ao professor Herbert, obrigado, sempre abrilhantando aqui os nossos espaços. E eu queria lembrar os alunos que estão aí nos acompanhando, muito obrigado por estar acompanhando. E outra coisa, cobre da Aline o certificado dessa palestra. Léo, essa palestra aqui, ela entra dentro de um processo de palestras que estão no calendário acadêmico, que a gente antecipou. Sim. Então, essa palestra tem uma carga horária para você contar aí como atividades complementares, tá ok? Então, daqui para frente, muitos eventos da FTRB vai ser online. Deixa eu divulgar. Não esqueça de cobrar da Aline o seu certificado, tá bom? São 200 horas de aulas, de horas complementares que você precisa para você ter o seu diploma como curso superior. De fato, nós somos uma faculdade, então tudo isso tem que ser contabilizado. Mas deixa eu fazer aqui o merchan, Léo. Sim, senhor. Fazer o merchan. O primeiro merchan que eu quero fazer, nós temos aí 2 pós-graduações sendo divulgadas. Na verdade são 3. Uma pós em missão e teologia pública. Ok? A outra pós em referenciais da história da pregação. Ok? E escolas hermenêuticas. E a terceira pós é a pós em passo a passo do sermão expositivo. Ok? Sendo que as 2 primeiras, elas serão encontros semestrais. Então vai dar para a galera todinha vir. Ok? E a terceira pós, que é passo a passo, excepcionalmente, por conta da portaria 544, que foi divulgada essa semana, nós vamos ter que fazer ela no modalidade EAD. Tá ok? É uma portaria que o MEC permitiu até 31 de dezembro que as atividades presenciais possam funcionar online. Então, nós iremos fazer essa pós em 6 meses, passo a passo o sermão expositivo. Divulgue para os seus amigos, vai ser uma pós explosiva, vai ser encontro toda sexta-feira, tá ok? Vai ter videoaulas, vai ter encontro de AD remoto, enfim, nós vamos usar todas as metodologias para ativar o seu aprendizado, sala de aula invertida, e aí vai, tem coisa para dedéu aí para a gente usar e abusar para a glória de Deus nesse sentido, tá ok? Bom, deixa eu fazer um merchan aqui também. Faz aí. Para você que está nos acompanhando, quero convidar vocês a divulgarem também o nosso EAD para os seus amigos que estão fora de Brasília. EAD livre. O EAD livre, pessoas que desejam cursar teologia, tanto no Brasil como fora do Brasil, tá? Nós queremos informar para vocês que, para a glória de Deus, já estamos chegando em alguns países fora, na Austrália. Vocês têm acompanhado aí os nossos informativos. E vocês podem, então, fazer essa divulgação. Ninguém melhor do que vocês para recomendar o EAD livre da FTRB. Quantos estados do Brasil o EAD livre já chegou, professor? Nós estamos quase fechando o Brasil, viu, Michel? Né?
Amém. Glória a Nós Deus. estamos quase fechando para a glória de Deus e nós temos chegado em lugares que pessoas realmente precisam e têm dificuldade de encontrar um centro de excelência para sua formação. E graças a Deus o EAD tem sido esse instrumento de Deus para comportar esses missionários, pastores que estão em diversas localidades. E nós temos algumas formas promocionais de ingresso, tá? De 20% a 50% de desconto. Você pode aproveitar essas oportunidades e entrar em contato com a secretaria ainda hoje, tá? E vocês aproveitam então esses descontos. É a forma que a FTRB tem encontrado também de, além de produzir ótimos conteúdos, de trazer uma oportunidade, percebendo a dinâmica financeira que o mundo está vivendo, para que você possa começar o seu curso e se preparar para servir a Deus. Olha, o último merchan, Léo. A rocha. O último merchan é o mestrado livre. Não é reconhecido, é livre, pelo Centro de Pós-Graduação Russell Shedd. Esse mestrado livre vai começar em janeiro, tá ok? E o primeiro professor é o professor Dr. Andrew Balit. Ele é um especialista na teologia da reforma e vai falar especificamente de um dos referenciais teóricos, tá ok? Que escreveu o livro A Arte de Profetizar, tá ok? E ele vai estar trabalhando aqui sobre William Perkins. Primeiro módulo de janeiro, totalmente EAD, gente. O mestrado a gente ia ser presencial, esses professores iam vir dos Estados Unidos para cá, mas totalmente EAD agora, online. Isso ajudou demais, porque já tem gente se inscrevendo de outros estados. Então, primeiro módulo vai ser... nós temos duas linhas de pesquisa, pregação expositiva e teologia sistemática. Teologia pública. Não, do mestrado é teologia sistemática. Perdão, é isso mesmo. Tá ok? Então, nós vamos ter aí o professor Andrew Balit, Steve Dubb, Tyler Whitman, Rafael Belo, o Matthew Wilkschen, o Wendell Mark, David Bledsoe, Gilton, Thomas Esco, Emister Maia, Diego Lopes, tá ok? Faça a sua inscrição, solicite lá o seu desconto para a Aline como aluno ou como ex-aluno, tá ok? Então o primeiro módulo vai ser integrado. Então, o primeiro módulo vai ser tanto para a sistemática como para a pregação com o Andrew Balit. Ele vai falar sobre a teologia da revelação em William Perkins e a teologia da pregação em William Perkins. Ele é um especialista, ele publicou agora um livro sobre William Perkins pela editora do Seminário Puritano, que é dirigido pelo professor Joel Bick. Até o Joel Bick divulgou esses dias lá o livro dele, e o Joel Bick falou que dificilmente vai achar um livro tão bom quanto o do Andrew Balit sobre o William Perkins. Rapaz, e o Joel Bick é um especialista reconhecido mundialmente nos puritanos, né? Então e olha só o que a gente está trazendo para cá. Aproveite essas questões aí. Só oportunidade boa para você continuar seu projeto, vocês que já se formaram, vão se formar, já engata, usando a linguagem mais nordestina, né? Isso. Já engata aí nesse processo. E é aquele lema, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de usar: melhor se preparar para melhor servir. Entendendo, obviamente, que é a graça de Deus, mas fazendo a nossa parte, né, professor? Com certeza. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E já estamos de volta aí com outros expressos teológicos. Todas as conscientizações teológicas que nós vamos fazer será online, tá ok? E a gente aguarda vocês. Um abraço. Não esqueça de cobrar o seu certificado com a Aline lá, tá bom? Vai juntando os seus certificados aí, porque senão as 200 horas não chega. I have a dream. Eu tenho um sonho, vai lá. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe vocês, irmãos.